Olá, estudantes do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa Hora do Saeb. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e o que nós teremos nessa nossa aula? Temos uma recomendação muito importante. E qual é ela? Então, a nossa recomendação é a seguinte: investigue a informação. E como iremos fazer isso? Por meio do nosso conteúdo, compreensão e leitura, comparação de informações entre textos noticiados em diferentes mídias. Então vamos iniciar com o nosso momento do praticando. Então, quinto ano, as nossas questões de hoje, vocês vão verificar que tem uma característica interessante. Elas trazem dois textos. Significa, então, que nós teremos que ler os dois, compará-los de alguma forma, observar o tema que é comum aos dois e assim por diante. Certo? Então, a nossa primeira questão nos dá o comando. Leia os textos a seguir. Mas é importante frisar o seguinte para vocês. Às vezes, a questão vem sem o comando. E aí, o que eu faço? Se não tiver lá o comando de que eu devo ler o texto, eu não vou ler? Não, né? Se há textos na minha questão, eu já tenho que saber que eles são a base. Eu preciso fazer a leitura inicial e só então seguir, correto? Então, vamos lá. O primeiro texto, o texto 1 é um poema. A porta. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar um menininho. Eu abro bem com cuidado para passar um namorado. Eu abro bem prazenteira, vamos adiante, vamos lá. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de sopetão para passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Fecho tudo no mundo, só vivo aberta no céu. Então, este é um poema de Vinícius de Moraes e vamos ao segundo texto, então. Vamos lá. Verbete de dicionário. Porta. Aí temos a palavra porta com a separação silábica. E a sigla SF, que significa substantivo feminino, ok? Então, é uma palavra feminina que dá nome a algo. No caso, é um objeto, né? O objeto porta. E aí, então, vem a explicação, né? Já que é um verbete de dicionário. Abertura feita em parede, ao nível do solo, que permite a entrada e a saída. Segundo sentido, peça plana metálica de madeira, vidro, etc., que gira sobre dobradiça e fecha essa abertura. 3. Peça presa com dobradiças com que se fecham determinados móveis, veículos e etc. Notem, então, que há reticências. Então, há mais sentidos, mas esses aí já são suficientes para a questão, correto? Então, vamos ver o que, a partir destes dois textos, vamos perguntar de vocês. Olhem só. Em relação à linguagem, os textos se diferenciam por quê? Então, notem que o que nós queremos aqui é saber sobre a diferença entre esses dois textos, porque durante a leitura já observamos que ambos falam da mesma temática, que é a porta, ok? Então, olhem aí. Seria o que diz a letra A? O texto 1 utiliza a linguagem figurada para atribuir sentimentos à porta? E o texto 2 usa a linguagem direta para dar definições? Ou seria a letra B? O texto 1 conta uma história sobre a porta e o texto 2 faz uma lista de produtos? Ou seria a letra C? O texto 1 descreve a porta de forma técnica e o texto 2 descreve a porta de forma pessoal? Ou letra D, o texto 1 utiliza uma linguagem informal para explicar a porta e o texto 2 utiliza a linguagem formal. Então, observem aí o que a gente quer é uma diferenciação entre a linguagem dos dois textos, já que ambos trabalham aí com a temática, abordam a porta, este objeto tão comum no nosso cotidiano. Seria a letra A, B, C ou D? Enviem as participações de vocês aí no nosso chat. E só tecendo alguns comentários, eu vou voltar rapidamente lá para o texto 1. Ora, é um poema. Será que o poema tem uma linguagem objetiva? Ou é algo mais subjetivo? Hein, pessoal? Pensem que na linguagem do poema é comum
é presente aí a questão de uma abordagem subjetiva sobre o tema. Como assim, professora, subjetiva? É uma abordagem pessoal. Então, é como se a voz que fala nesse poema, é como se esse eu lírico apresentasse uma forma particular dele de enxergar a porta, certo? Então, quando ele diz aí, eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, então nota que inclusive é um eu lírico falando sobre si. É a própria porta assumindo a sua voz, aí é como se este objeto estivesse conversando conosco e dando o seu ponto de vista sobre aquilo que acontece. Já no texto 2, o que eu tenho é justamente o tal do verbete do dicionário. E no dicionário, quando nós vamos até ele, o que nós queremos? Saber objetivamente qual é o sentido daquele termo, de qualquer palavra. Eu quero uma explicação. E eu quero uma explicação bem objetiva, porque eu quero compreender. Então, não pode ter ali a opinião pessoal, a forma pessoal do escritor do dicionário de enxergar aquele objeto. Precisa ser algo mais objetivo. Então, sabendo disso, vamos aqui observar nossas alternativas. Será então que essa alternativa A não seria o meu gabarito? Olhem só o que diz. O texto 1 usa a linguagem figurada para atribuir sentimentos à porta, porque é justamente a porta falando de si. Eu sou feita de madeira. Então, ela traz os seus sentimentos, as suas emoções, as suas características. Já o texto 2 usa a linguagem é uma linguagem direta e objetiva para trazer definições. É dicionário, correto? Então, o nosso gabarito para essa primeira questão realmente é a alternativa A. Certo, pessoal? Então, vamos à nossa próxima questão. Olhem só, o texto 1 está aí, diferente, não é? É justamente algo que se assemelha a um cartaz, uma publicidade, enfim. E aí, observem comigo o seguinte: bullying não, sou da paz. Prevenção ao bullying na rede estadual de ensino, SEDUC AM. Notem aí, então, que é um cartaz que está buscando aí de maneira institucional, porque foi elaborado por uma instituição, conscientizar a respeito de uma questão, uma problemática que existe aí nas escolas, que é a questão do bullying, não é? E ele quer te convencer aí com as palavras em tamanhos diferentes, as cores chamativas, quer te convencer a não praticar bullying, não é? Então, nota aí a questão do convencimento. Nesse texto, observemos essa característica, ok? E aí nós vamos passar agora para o texto 2. O que é bullying? Então, já pela pergunta, ou melhor, pelo título, que é uma pergunta, você já vai imaginar que neste texto, o que nós temos é o quê? É justamente a questão da definição de um texto que vai buscar explicar, responder a esta pergunta, certo? Então, olhem só. Sem uma adequada tradução para o português, o vocábulo bullying tem origem no termo inglês bully, que significa tirano, brigão, valentão. O ing da palavra indica uma ação contínua, ou seja, que acontece no presente e segue acontecendo no futuro. Assim, de modo geral, o bullying pode ser entendido como atos reiterados e intencionais de opressão, humilhação, discriminação, tirania, agressão e dominação de pessoas ou grupos sobre outras pessoas ou grupos mais vulneráveis. Então, pessoal, sobre estes dois textos que já vimos que tem uma temática comum, correto? Vem a questão. Com relação aos dois textos, é possível afirmar que... Então, o que eu posso afirmar a partir destes dois textos? É o que diz a letra A? Utilizam a mesma linguagem? Será que os dois vão se conectar porque têm a mesma linguagem? Nós vimos que o primeiro tem uma linguagem ali mais concisa, menor, que utiliza ali bastante apelo visual, tem a questão das cores, o tamanho das letras, não é? E a intenção de te convencer a não ter aquele comportamento, correto? Já o texto 2 vem com um processo que é mais explicativo. É um texto um pouco maior e que busca te explicar o que é o bullying. Então, será que a letra A seria correta?
Fiquem aí pensando sobre isso. Ou seria o que diz a letra B? Fazem a mesma abordagem do tema? Ora, um busca te convencer a não fazer bullying. O outro busca te explicar o que é o bullying. Então, a abordagem é a mesma? Pensem aí. Ou seria a letra C? Possuem o mesmo autor. Bom, voltando aqui rapidinho, o segundo texto está aí, Ministério Público da Bahia. Então, eu já sei qual é a fonte do segundo texto. Vamos voltar um pouquinho agora para o primeiro. O primeiro já diz ali que é uma campanha, né, de prevenção, de combate, na verdade, da SEDUC-AM, que é a Secretaria de Educação do Amazonas. Então, eu posso dizer que de fato, os dois textos vão se aproximar, vão ter em comum, né? É possível afirmar que os dois textos possuem o mesmo autor? Não, né? Nós vimos aí que a fonte dos textos é distinta. Então, seria o que diz a letra D? Abordam o mesmo tema? Os comentários que nós fizemos aqui, né, aí reiterando, buscando eliminar a alternativa A, B, C ou D, meio que já foram nos confirmando qual é o nosso gabarito, né? E lembrando sempre aqui, mandem a participação de vocês no nosso chat. Me digam aí, então, o que é comum com relação a esses dois textos? O que é possível afirmar? Olhem só, então, Josué Pereira, da Escola Estadual Santa Isabel, disse que é a letra D. Obrigada pela sua participação. Weimar, né, ali Weimar Andrade, Lucas Brasil, letra D. Obrigada pela participação de vocês. Então, notem aí que, de fato, nós temos letra D. E é isso mesmo, gente. Vocês perceberam que no próprio processo de explicar para vocês o porquê que não seria a letra A, o porquê que não seria a letra B, o porquê que não seria a letra C, eu fui aí mostrando a vocês que seria o que diz. E aí, antes disso, vou só comentar, né? O Wendel Bezerra, participando lá de Parintins. Muito obrigada pela sua participação. De fato, o nosso gabarito é a letra D. Gente, muito bem. Os dois textos abordam o mesmo tema. Então, vejam que aquilo que era possível afirmar a partir dos dois e considerando as alternativas que eu tinha ali presente. Vimos que não era a mesma finalidade, não era a mesma linguagem. Então, o que era comum aos dois? Abordar o mesmo tema, certo? Então, seguindo adiante, nossa terceira questão vem aí. E, mais uma vez, leia os textos a seguir. O texto 1 traz aí o leão e o rato. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com os seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história, uma boa ação ganha outra. E aí vamos ao texto 2, o leão e o ratinho. Muito distraído, o ratinho da sua toca saiu, percebendo horrorizado que nas garras do leão caiu. Paralisado pelo medo, o ratinho percebeu o perigo. Gritou, cruz credo, tremeu, que frio no umbigo. O ratinho implorou, por favor, quero viver, sou jovem mocinho, muito novo para morrer. O leão ficou quietinho, enigmático, a juba coçou, olhou bem para o ratinho, devagar o liberou. O ratinho, agradecido, garantiu ao rei leão, você agiu com bondade, conte com a minha retribuição. Ha, 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 esta é boa, o leão deu uma gargalhada. Um bichinho tão pequeno, me salvar, que palhaçada! Alguns dias se passaram e, ao andar por uma trilha, o imponente rei leão caiu em uma armadilha. Foi então que apareceu, bem feliz e saltitante, aquele pequeno ratinho liberado dias antes. Rapidamente a rede começou a roer.
até que o grande leão conseguiu se desprender. O leão ficou agradecido, sem graça, sem argumento. Pensou no velho ditado: tamanho não é documento. E aí, então, sobre estes dois textos, vamos novamente, então, ao nosso enunciado. O que será, então, que ele nos propõe? Vamos verificar? Olhem só. Os dois textos se diferenciam. E aqui, então, fica claro que ele quer que nós busquemos aí o que é diferente. Enquanto nas outras questões a gente foi ali buscando algumas semelhanças, aquilo que era possível afirmar, aqui neste enunciado, ele quer uma diferenciação entre estes dois textos. E aí, então, vamos às alternativas. Esses dois textos se diferenciam pelos personagens? Bom, aí, então, a gente vai voltar daqui a pouco para comentar, vamos ler todas as alternativas. Ou seria pela letra B, pelos acontecimentos? Ou seria pela letra C, pela forma de escrita? Ou ainda pela letra D, pela temática abordada? E nós temos participação. Olhem só, Cleiciane Diniz, que é professora da Escola Estadual Presidente Kennedy, lá de Quari. A turma do 5º ano está informando que é pela letra C. Obrigada pela sua participação. Pessoal lá de Quari, ligados aqui, obrigada. E Weimar, Andrade, Lucas Brasil, lá, né, diz aqui para nós também que é a letra C. Obrigada pela sua participação. E então, vamos então começar a verificar. Enquanto isso, podem seguir participando, ok? Olhem só, seria pelos personagens que eles se diferenciam? Bom, o próprio título de cada um desses textos nos ajuda, não é? O texto 2, o leão e o ratinho, e o texto 1, o leão e o rato. Então, eu já sei que não tem aí uma diferença nisso, são os mesmos personagens, certo? E aí, então, vou avançar. Seria pela questão dos acontecimentos? Não, não é? Porque, neste caso, em ambos os textos, eu vou observar exatamente que acontece o mesmo processo. O leão captura o ratinho e, posteriormente, esse ratinho, né, vai ser solto pelo leão e, mais adiante, em gratidão, este ratinho vai conseguir aí retribuir o favor ao leão. Lá de Parintins, a Cirlei Nogueira, do Colégio Batista, diz que é a letra C, né? Então, o 5º ano 2, na verdade, está afirmando que a letra C, obrigada pela participação de vocês. Então, vocês vão dizer que a letra C, eu vou pular para a letra D. É pela temática abordada? Bom, os textos vão abordando, né? A gente já viu aí pelo comentário da letra B que, de fato, o tema, os personagens, a questão da gratidão é realmente algo comum. Então, nosso gabarito é a letra C, pela forma de escrita. E por que eu posso dizer, então, que eles se diferenciam por isso? Bom, porque o texto 2, eu vou voltar aqui rapidamente, é um texto que é escrito em versos, né, que vão se organizar em estrofes. Tem rima, não é? Por exemplo, ali, ratinho, né, ali, na verdade, saiu, rimando com caiu. E aí eu tenho perigo rimando com umbigo. Então, em cada uma das estrofes, eu vou observar justamente essas rimas que são alternadas, certo? E já o texto 1, ele foi escrito em prosa, que é justamente essa questão dos parágrafos. Então, embora os personagens sendo aí os mesmos personagens, os acontecimentos também são os mesmos, a forma de escrita é que é diferente, certo? Enquanto um está em prosa, o outro está em versos, ok? E aí, então, eu vou pedir, então, para avançar para a questão 4. Vamos lá? A questão 4 nos diz o seguinte, texto 1, Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo. No Brasil, ele abrange os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Parte de seu território, cerca de 38%, fica no Paraguai e na Bolívia. Nesses países, ele é chamado de Chaco. Sua área aproximada é de 150.355 km². Isso é uma informação do IBGE de 2004. Ocupando 1,76% da área total do território nacional. No Pantanal, há duas estações bem definidas, a seca e a chuvosa. Entre os meses de novembro e março, chuvas constantes fazem com que os rios da região transbordem e inundem as áreas mais baixas da paisagem, formando grandes lagos.
o bioma é muito rico em vida animal. Já foram catalogadas 263 espécies de peixes, 41 de anfíbios e 113 de répteis. Entre as aves, 463 espécies merecem destaque as araras, as garças, os manguaris e os tuiuius. Já entre as 132 espécies de mamífero, são as onças pintadas, as capivaras e as ariranhas que chamam a atenção. Quase 2.000 espécies vegetais já foram identificadas nas paisagens pantaneiras. Então, este é o texto 1, vamos ao texto 2. Pantanal. São como veias, serpentes, os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Gente que entende e que fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu. Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim, tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. E aí, pessoal, na comparação entre os dois textos, mais uma vez, comparar a informação que está em cada um deles, não é? Fazer essa comparação entre eles, podemos afirmar sobre o Pantanal, né? Que o texto 1 é o que diz a letra A. O texto 1 apresenta a descrição do bioma de forma científica e o texto 2 de forma poética. Ou seria o que diz a letra B? O texto 1 tem como finalidade narrar uma história e o texto 2 tem como finalidade informar. Ou seria ainda o que diz a letra C? O texto 1 tem como objetivo principal listar espécies de animais e o texto 2 listar rios da região. Ou seria a letra D? O texto 1 utiliza uma linguagem figurada para explicar o Pantanal e o texto 2 utiliza uma linguagem que é direta. Então, qual dessas informações é possível de afirmar, né, comparando os dois textos? Em especial, observem aí que há uma ênfase na questão da linguagem, na questão do objetivo, que é a finalidade do texto, né? Então, qual que é a afirmação verdadeira sobre a forma como a informação sobre o Pantanal é tratada nos dois textos? Se nós puxarmos pela memória, nós vamos verificar, então, que no texto 1 há ali um conjunto de informações sobre as espécies e tudo mais, né? Temos aqui a participação da nossa aluna Beatriz Barros, lá da Escola Estadual da Floresta, José Loureiro da Silva. Obrigada pela sua participação. Estamos aqui registrando. Mandem a participação de vocês no nosso chat. Qual é a alternativa correta? Né? Então, na primeira questão, aliás, ou melhor, no primeiro texto, havia ali, então, uma listagem, sim, mas todas as informações que estão ali têm ali um aspecto científico, falando sobre as espécies de animais, as espécies de vegetais, a cobertura desse bioma em relação ao Brasil, e informando, inclusive, que ele vai ali se estender para outros países da América Latina. Já o texto 2 vai falar também dos rios, das pessoas, das espécies que tem ali no Pantanal, mas é um trecho de uma canção. E por ser trecho de uma canção, a gente já vai olhar e pensar, a informação que está ali não é uma informação mais objetiva, é uma informação mais subjetiva. É ali parecido com quando estamos diante ali de um poema, né? Tem ali uma linguagem que é mais subjetiva, é mais o ponto de vista de quem escreveu o texto sobre aquele tema. Ambos falam sobre o Pantanal, correto? E aí, seria o que diz a letra B? O texto do 1 tem como finalidade narrar uma história? Não é o que acontece. Não tem narrativa de história ali. Então, já por aí, eu elimino a alternativa B, correto? E aí o texto 2, finalidade de informar? Não, é uma música, correto? Não é ali a finalidade de informar, certo? Seria o que diz a letra C? O texto 1 tem como objetivo listar espécies? Sim, ele apresenta ali informações sobre espécies, mas não em forma de uma lista. Então, já elimina a letra C, né? E o texto 2, listar os rios da região, fala dos rios, mas não como uma lista. Então, não vai ser a letra C mesmo.
Ou seria a letra D, o texto 1 utiliza a linguagem figurada? Não, não é. É uma linguagem mais objetiva. E o texto 2, linguagem direta? Não, é justamente o contrário. O nosso gabarito é a letra A. O texto 1 apresenta a descrição do bioma de forma científica, com informações científicas. E o texto 2 vai trazer aí justamente a forma poética. Ok, pessoal? Vamos encerrando essa parte de língua portuguesa por aqui. Temos um recado importante para vocês. Muito bem, quinto ano. Então, acompanhamos por meio das nossas questões aí a habilidade de avaliar a fidedignidade de informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias, ou seja, verificar, observar, analisar se a informação está de acordo com os textos que estão presentes e compondo a nossa questão. Será que aquela afirmação daquela minha alternativa realmente pode ser confirmada por aquilo que eu encontro nos textos que eu li para poder responder aquela questão? Então, é nisso que nós temos que ficar atentos, correto? Dito isso, e sabendo então que nós temos que trabalhar com esse processo da informação que está presente nos textos, vamos então retomar o que significa aí o nosso processo de informação, ok? Então, o que é a informação? Vamos relembrar aí? É justamente, de acordo com o dicionário, a questão do conjunto de conhecimentos acumulados sobre um certo tema por meio de uma pesquisa ou de uma instrução. A informação também é a explicação ou o esclarecimento de um juízo, de um conhecimento, produto ou comunicação. E também a notícia trazida ao conhecimento do público pelos meios de comunicação. Então, percebam que a informação vai tratar a respeito de algum tema. E a respeito desse tema, ele será trazido a público por meio dos textos, correto? Então, sempre diante de questões relacionadas a essa questão da comparação do texto, busque ali observar qual que é o tema, qual que é o assunto que está sendo trabalhado no decorrer daqueles dois temas, daqueles dois textos. O que eles têm em comum? Qual é, então, este tema que une aqueles dois textos? E aí, nesse sentido, depois você vai pensar na forma como aquele tema é abordado, como aquele fato, aquela notícia é trazida por aqueles dois textos, certo? E é justamente isso que vai me ajudar também a retomar aí algumas características que a informação traz, não é? Então, uma informação tem a característica da precisão, da relevância, ou seja, quanto mais próximo daquilo que de fato aconteceu, mais precisa é a informação. E relevante por quê? Porque é algo que de fato mereça ser trazida a público, mereça ser reconhecida pelo grande público. Além do fato da questão da atualidade, da acessibilidade, da confiabilidade, ou seja, é uma informação atual de um fato que está em voga no momento, é algo que é acessível a diferentes públicos? É confiável? Aquela fonte, aquele texto traz informações de fato confiáveis, não é? Porque a informação precisa ter essa clareza e ser confiável. Então, os meus textos precisam ter essa característica, certo? Além de serem claras, justamente para que seja acessível a diferentes públicos. E, por fim, o tratamento dado à informação. Então, sempre diante de questões que trazem aí esses textos sobre um mesmo tema, observe a forma como aquele tema é tratado em cada um dos textos, né? Justamente a forma como a informação é organizada, analisada e apresentada ao público-alvo. Então, cada um dos textos vai tratar aquele tema de uma maneira diferente. Então, nesse sentido, ao fazer a leitura, parta aí para esse processo de comparar, depois que você identifica qual é o tema que é comum a eles, justamente a forma como cada texto o aborda, justamente para comparar com as alternativas que estão presentes na questão, certo? Então, agora, nós temos um recado muito importante para você. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb.
Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.